E a Copa Libertadores da América já tem as equipes definidas para a sua fase semifinal. O Flamengo, que eliminou o Corinthians, vai pegar o Vélez Sarsfield da Argentina, que eliminou o outro argentino, o Tajeres. O Palmeiras, que passou pelo Atlético Mineiro, vai encarar o Atlético Paranaense, que eliminou a equipe argentina do Estudiantes de La Plata. Os jogos nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, os jogos da ida e os jogos da volta nos dias 7 e 8 de setembro. O sorteio vai definir a ordem desses jogos. Só que o Flamengo e Palmeiras e Flamengo nessa ordem, fizeram as melhores campanhas, irão decidir em casa quem irá as duas equipes para a grande final da competição. Jorge Moraes, em Marcelo Lagoas e Antônio Manuel Góes, do Rio de Janeiro, irão falar mais sobre essa Copa Libertadores da América, assim como também a respeito da nova joia do futebol brasileiro, Vitor Roque, de apenas 17 anos, jogador do Atlético Paranaense. Irei também abordar nessa edição do PB do Esporto o Campeonato Brasileiro em sua 22ª rodada, como também o Campeonato Português, que terá no final de semana os jogos da segunda rodada. Isso e muito mais depois da nossa vinheta. O Campeonato Brasileiro tem o seu prosseguimento nesse final de semana, jogos da 22ª rodada, nosso Antena Arcanjo passando para vocês. Teremos no sábado a equipe do Goiás recebendo o Avaí, o Clássico Paulista no Brasileirão envolvendo os dois portugueses, Vitor Pereira no Corinthians contra o Palmeiras do Abel Ferreira. Ainda no sábado, Cuiabá recebe a equipe do Juventude, o Botafogo do também português Luiz Castro encara o Atlético Goianiense. No domingo, Curitiba e Atlético Mineiro, Ceará e Fortaleza, o clássico maior do Nordeste no Brasileirão, Flamengo e Atlético Paranaense, São Paulo e Red Bull Bragantino, América Mineiro e Santos e o Internacional encarando o Fluminense. O Palmeiras lidera com 45 pontos ganhos, em segundo vem o Corinthians com 39, o terceiro é o Fluminense com 38, o quarto o Atlético Paranaense com 37, quinto o Flamengo com 36 e na sexta colocação o Internacional com 33 pontos ganhos. Agora é a hora da nossa opinião do PB do Esporto. Jorge Moraes em Marcelo Lagoas, Antônio Manuel Góes no Rio. Começa contigo, Moraes, aí em Marcelo. O primeiro assunto é justamente a Libertadores da América, já com jogos confirmados da fase semifinal. E a sua opinião, hein, Moraes? Um abraço. Olá, Júnior, tudo bem? Forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB do Esporto. Eu não tinha a menor dúvida de que o Vélez Sarsfield da Argentina, o Palmeiras no confronto diante do Atlético Mineiro e o Flamengo na disputa direta com o Corinthians pela classificação da próxima fase da Copa Libertadores da América, a dúvida não existia. A minha única preocupação era o Atlético Paranaense, porque no jogo de casa ficou no empate em 0-0. E esse 0-0 com Estudiantes motivadíssimo, o estádio lotado, não cabia mais ninguém, seria um jogo muito complicado para o Atlético Paranaense conseguir a sua classificação. Mas conseguiu. Eu acho que a partir daí, dessa vitória, jogando com sabedoria, ficando atrás, marcando, não saindo afobado para o jogo, terminou ganhando tempo, irritando o adversário e garantindo também a sua classificação. Só que o Estudiantes merecia essa classificação, merecia ter feito o gol e ter saído vitorioso no jogo, mas merecer nem sempre é o resultado final. O resultado final é a bola no fundo do gol. E foi o que fez o Atlético Paranaense conquistando a sua classificação. Agora é uma briga de gigantes. O Palmeiras, que recebe o Atlético Paranaense para 2 jogos,
e o time do Flamengo que vai enfrentar o Vélez Sarsfield. Eu entendo que são jogos equilibrados, onde eu vejo favoritismo para Flamengo e Palmeiras, mas isso não é uma coisa concreta, não é algo definitivo em matéria de resultado, até porque a gente sempre já comentou aqui que a decisão final é o resultado depois que o árbitro apita o final da partida. Tá certo, Júnior? Mas vamos aí. É uma grande decisão com 3 clubes brasileiros e um argentino, Júnior. Jogos que prometem fortes emoções, esses da semifinal da Libertadores Jorge Moraes. Vou até o Rio de Janeiro agora, quero ouvir você, Antônio Manuel Góes, a respeito dos confrontos entre Flamengo e Vélez Sarsfield da Argentina e o confronto brasileiro entre o Palmeiras e o Atlético Paranaense. Júnior Moraes e seguidores do PB Desporto. Melhores classificados, Palmeiras em primeiro e Flamengo em segundo, decidirão em casa a etapa semifinal da Libertadores da América, respectivamente contra Atlético Paranaense e Vélez Sarsfield, cujos jogos de ida em Curitiba e Buenos Aires serão sorteados para os próximos dias 31 de agosto e 1º de setembro. 3 brasileiros e um argentino explicitam a superioridade técnica de nossos clubes na competição continental, notadamente pela ausência de River Plate e Boca Juniors, eliminados nas oitavas de final. De nosso lado, o Atlético Mineiro frustrou sua galera no 2º ano consecutivo, eliminado pelo mesmo Palmeiras em 2021 através do gol fora de casa e neste 2022 em tiros diretos da marca do pênalti. A banca de apostas crava o Verdão de Abel Ferreira favorito, mas não podemos subestimar o Furacão da Baixada Curitibana, cujo comandante Luiz Felipe Scolari, por direito de perspectiva que lhe cabe, já se permite vislumbrar o troféu com base na fornada de jovens talentos, entre os quais Vitor Roque, 17 anos, grata revelação contratada ao Cruzeiro, Rômulo e Vitinho, promovidos da base, além de experientes como Fernandinho, até bem pouco homem de confiança do Manchester City de Pep Guardiola. Entre Flamengo e Vélez Sarsfield, o histórico de 10 confrontos, 2 na Libertadores, 4 na antiga Mercosul e 4 na Supercopa da Libertadores, entre os quais os 3-0 do rubro-negro no Maracanã em 1995, que acabou em generalizada pancadaria. Todo mundo brigou nesse jogo de 95, Antônio Manuel Góes. Não teve um que ficou de fora nessa partida no Maracanã. Jogos prometem muito essa fase semifinal da Libertadores. O assunto agora é a Liga Portuguesa, a Liga Biwin, Campeonato Português 2022, que teve seu início na sexta-feira, quando nós gravarmos esse programa entre a equipe do Famalicão com o Braga, e prossegue nesse sábado com o Casa Pia recebendo o Benfica, nossa Antena Arcanjo passando para vocês, o Sport encarando o Rio Ave, no domingo Boa Vista e Santa Clara, Vizela Futebol Clube do Porto, Vitória de Guimarães contra o Estoril Praia, na segunda-feira Marítimo e Chaves, Arouca, Gil Vicente, Passos de Ferreira e Portimonense. O Benfica e o Futebol Clube do Porto venceram na primeira rodada, o Sport empatou, enfim, vai em busca da primeira vitória. O campeonato que será acompanhado aqui pelo PB Desporto, passando todas as informações de mais uma Liga Portuguesa. Vou mais uma vez a Maceió, meu caro Jorge Moraes, quero lhe ouvir a respeito do segundo assunto da nossa opinião do PB Desporto, que é sobre essa nova revelação, a nova joia do futebol brasileiro, Vitor Roque, hein, Moraes? Júnior, eu concordo com você que está surgindo no futebol brasileiro uma nova joia,
dentro do futebol. Esse Vitor Roque, jogador do time do Atlético do Paraná, comprado, foi a maior transação já feita pelo Atlético do Paraná em cima desse garoto que jogava no Cruzeiro de Belo Horizonte. O Cruzeiro não teve como ficar com ele, negociou por milhões com o time do Atlético do Paraná. Repito, a maior transação no futebol do Paraná, não só no Atlético Paranaense. E é um garoto de 17 anos que vem garantindo aí vitórias para o time do Atlético, como aconteceu contra o Atlético Mineiro, 3-2, ele fez 2 gols, uma virada sensacional do time do Atlético Paranaense, e o garoto foi a estrela do jogo, garantiu exatamente a vitória do time do Atlético do Paraná. E chega agora jogando um jogo difícil contra Estudiantes, o time do Atlético do Paraná no estilo Felipão, todo atrás, todo recuado, só marcando, saindo para jogar por uma bola, e essa uma bola chegou exatamente nos pés do Vitor Roque, que no finalzinho, faltando 1 minuto para terminar o jogo, fez aquele gol de muita coragem, um gol de quem está na área, um gol de quem vai fazer um grande nome no futebol mundial. Então eu acho que esse garoto tem tudo para ser a grande sensação do futebol brasileiro, que ultimamente tem revelado assim jogadores no time do Flamengo, e muito pouco no Palmeiras, e agora aparece esse garoto no Atlético Paranaense. Agora, eu não sei se o Filipão está certo ou está errado em guardar ele sempre para o segundo tempo, para não expor tanto esse jogador, mas a minha opinião é que ele já merece destaque e já merece a camisa de titular do time do Atlético Paranaense, viu, Júnior? Moraes, muitos treinadores sempre relutam, né, em colocar um jovem jogador, por mais que seja talentoso, na equipe titular, né? Muitos treinadores preferem colocar aos poucos, mas de vez em quando você vê um treinador que confia plenamente, vê um potencial muito grande, vê uma certa maturidade no jogador e prefere colocar ele logo de cara para encarar as feras adversárias. E o Vitor Roque é um jogador promissor, o Felipão prefere colocá-lo aos poucos, mas enfim, a verdade é que é um grande jogador. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, como você vê o surgimento de mais uma joia do futebol brasileiro? Vitor Hugo Roque Pereira. O Vitor Roque, 17 anos, mineiro de Timóteo, região do Vale do Rio Doce. Iniciado na base do América de BH entre 2015 e 2019. Daí, no Cruzeiro, onde foi profissionalizado ano passado e transferido este ano para o Atlético Paranaense por 24 milhões de reais. Nesta Libertadores, decisivo nessa quinta, 11, ao sair do banco para determinar de cabeça, no fim dos acréscimos, a presença do Furacão de Scolari na fase semifinal. No Brasileirão, domingo passado, autor de 2 dos gols na vitória por 3-2 contra o Galo de Minas, em pleno Mineirão. Trata-se de um precoce e fulgurante talento no radar do futebol europeu. Vitor Roque é um diferenciado atacante que, pelo andar da carruagem, já se configura como um excepcional ativo a render proximamente, no mínimo, mais do dobro dos milhões pagos ao Cruzeiro, Antônio Júnior. Sem dúvida alguma, Antônio Manuel Góes, o Vitor Roque é um ativo para lá de excepcional. Jogador de 17 anos, como você bem frisou, contratado ao Cruzeiro pelo Atlético Paranaense por 24 milhões de reais. Né? E agora, numa transação aqui com o futebol da Europa, muitos clubes já deverão estar olhando, estão com certeza, né? Aqui todo mundo observa o futebol brasileiro
como o país que revela mais jogadores de alto nível e o valor será muito melhor numa futura transação. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, Jorge Moraes e Marcelo Lagoas, aqui na opinião do PB Desporto, que fecha essa edição do nosso programa, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!